Bom, acho que foi agora, né? Tá indo aí a apresentação? Alguém Foi pode me sim, dizer? Ramon, foi. Tá, beleza, obrigado. Bom, a apresentação, eu vou falar aqui da Floresta Atlântica do Rio de Janeiro, né? Um histórico de exploração e o estado atual. Então, aqui, o nosso enfoque hoje vai ser somente o Rio de Janeiro, né? Como a gente sabe, a Mata Atlântica é muito mais abrangente, mas não daria para ficar falando de tudo em apenas uma hora, né? Então, o nosso foco aqui vai ser o Rio de Janeiro. Mas, primeiramente, o que é a Mata Atlântica, né? O que é? Por que floresta? Por que mata? Né? De onde que vem esse nome? Bom, o termo Mata Atlântica, ele é ele foi elaborado pela lei, né, 11.428 de 2006, que é a chamada Lei da Mata Atlântica, que define como Mata Atlântica todo o território abrangido pela floresta ombrófila densa, mista e aberta, floresta estacional decidual e semidecidual e os ecossistemas associados. Então aqui a gente tem nesse mapinha bem clássico, né, que todo mundo já deve ter visto na escola, que mostra os principais biomas do Brasil, né, mas na área, digamos assim, original, né, na área que esses biomas abrangiam originalmente no nosso país. Então, ali em amarelo, a gente pode ver que seria a Mata Atlântica, né, pegando todo esse litoral do Brasil, desde o norte até o norte do Rio Grande do Sul, e, e estima-se que abrangia aproximadamente 1,5 milhão de quilômetros quadrados, né? Bom, e aqui no Rio de Janeiro nós temos então a floresta ombrófila densa, principalmente floresta ombrófila densa, né, que predomina em todo o território. E essa floresta ela tem uma estratificação altitudinal. Então, com a variação de altitude, ela varia a sua fitofisionomia, né, que é chamado. Então, com essa variação de altitude também vai variar a incidência luminosa, a incidência de ventos, a chuva, a umidade, a temperatura, as características do solo também vão mudar. Então, isso vai determinando diferentes fitofisionomias em diferentes altitudes. Então, aqui a gente tem a classificação de veloso, que seria desde do nível do mar até acima de 1.500 metros, né, que são essas classificações: aluvial, terras baixas, submontana, montana e altomontana. Então, aqui a gente tem alguns exemplos. Lá nas altitudes a nível do mar, né, os alagados, nós temos o manguezal, que é a primeira formação florestal, logo no encontro do oceano. Então, isso é uma formação que tem... não está passando... que tem florestas alagadas, né, e tem toda a sua fauna e flora especializada para esse tipo de habitat. Então, são raízes ali que vão para fora do substrato para poder respirar, para poder oxigenar melhor. Então, tem toda essa especialização nesse tipo de ecossistema. Logo em seguida, nós temos também a restinga, né, que são esses ecossistemas costeiros também, que tem toda a sua característica especializada. Então, a gente vai ter o solo arenoso, a gente vai ter plantas mais, digamos assim, suculentas, né, plantas que armazenam água, como cactos, plantas com adaptações para alta incidência luminosa, para alta temperatura. Nós temos também as matas ciliares, que são as matas que acompanham os cursos dos rios, né? Então, ali ela vai proteger o leito do rio, ela vai proteger de não ter o assoreamento desses rios, né? De não entrar muito substrato e manter o curso da água. E aí nós temos as terras baixas, que são as terras planas, né? Basicamente planas, que é toda essa região da cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, né, são as terras mais planas. Logo em seguida temos a submontana, aqui um exemplo, o Parque do Curió, em Paracambi. Depois a Floresta Montana, já mais acima, aqui o Parque do Itatiaia. Já na floresta altomontana, a gente vai ter as maiores formações florestais, né, o que é chamado também de floresta nebulosa, porque ela tem sempre essa alta umidade, né, no ar, e você vai ver sempre essa névoa nesses ecossistemas. E acima disso temos os campos de altitude. Então, acima das florestas altomontana, nós vamos ter as planícies, que são os campos de altitude.
E aí também tem toda a sua fauna e flora associada, né? Temos os afloramentos rochosos, então também são plantas adaptadas à alta incidência luminosa, porque estão ali super abertas e expostas às intempéries, né, do ambiente. E, enfim, e é isso. E a gente costuma pensar que a Mata Atlântica é só aquela floresta, né? Então a gente tem toda essa gama de ecossistemas associados, de diferentes fitofisionomias, diferentes hábitats. E agora a gente vai ver como que isso foi ocupado ao longo do tempo, né? Desde o surgimento da humanidade aqui. Bom, os primeiros colonizadores, então, primeiro eu gostaria de dizer que eu vou falar aqui do ponto de vista da floresta, né? Então, a gente está falando da floresta como um todo e não só de algumas regiões específicas. Então, os primeiros colonizadores aqui, eles chegaram supostamente pelo Istmo do Panamá, né, que é essa conexãozinha no Panamá, esse primeiro país lá da América Central que conecta com a América do Sul. Então, se vocês virem ali no meio, não é um continente inteiro, né? Houve uma conexão ali há milhões de anos atrás, e estima-se que aproximadamente 12 mil anos os homens, né, os seres humanos daquela época conseguiram chegar na América do Sul e colonizar a América do Sul. Então, esses foram os primeiros colonizadores que nós tivemos aqui. E eles vieram pela caça e coleta, né, em busca da megafauna. Então, aqui existia essa megafauna, esses grandes mamíferos que estavam ali tranquilamente e eram presas fáceis, eram caças muito fáceis. Então, eles vieram em busca disso. Após um período de tempo, houve uma migração para o litoral. E ninguém sabe ainda o que causou essa migração. Isso coincidiu com uma extinção dessa megafauna. Então, existem evidências de que houve uma caça excessiva ou então alguma mudança ambiental drástica que ocasionou a extinção dessa megafauna, mas o que aconteceu é que isso forçou esses colonizadores a ir para o litoral em busca de novos ambientes, em busca de novas fontes de alimento. E aí nós temos as evidências dos sambaquis. E sambaquis, eles são registros fósseis, né? São montanhas de restos de conchas e mariscos e ostras que essa população consumia no litoral aqui do nosso país. Então, não se sabe também por que eles acumulavam isso dessa forma, mas foram encontradas montanhas que chegam a ter, por exemplo, nesse caso, cerca de 30 metros de altitude. Né? Essa é em Joinville, se eu não me engano, Santa Catarina. E aqui no Rio não teve muita porque foi tudo deteriorado pela urbanização. Né? As pessoas não sabiam o que era e, como tinha muitas conchas, aquilo era fonte de calcário. Né? E aí as pessoas, na época, isso foi sendo destruído, né? Não foi dada a devida importância, mas hoje em dia se sabe que eram restos dessa sociedade, né? Que eles viviam ali e não existem comprovações do que era, para que servia isso, né? Se era uma defesa, se era um cemitério, se era só, né, um lixão, digamos assim, onde eles despejavam os restos alimentares. Né? Já foram encontrados também ossadas e cerâmicas, enfim. Essas são as evidências que nós temos dessa população no litoral. Né? Então, eles viviam basicamente da pesca, né, ali dessa fauna marinha, costeira, ali, e como vocês viram, tinha muito mangue, muita restinga no nosso litoral, então eles aproveitavam bastante, e isso teria durado muitos anos até a chegada de outras populações. Aqui a gente tem um exemplo de um sambaqui que foi encontrado no Galeão, no aeroporto do Galeão, aqui no Rio de Janeiro, nas obras do Galeão, foram encontrados isso. Então a gente vê ali umas conchas, né? No momento que eles estavam fazendo as obras, eles encontraram isso. Então os daqui na cidade do Rio são todos enterrados ou bem resquícios, né? E aí, após um tempo, eles começaram a praticar a agricultura, né? Agricultura de coivara. E também se especula por que houve essa mudança, né, da caça e da pesca para a agricultura, e o que se supõe é que seja pela crescente expansão urbana, né, o crescimento populacional dos indígenas. Né? Então, em determinado momento, eles não conseguiam mais sobreviver somente
caçando e coletando. Eles tinham que plantar ali onde eles estavam, né? E não dava mais para viver daquela forma. Então, eles conseguiram desenvolver a agricultura. E a agricultura era a agricultura de coivara. Isso era derrubada e queimada, ou seja, eles selecionavam uma região de floresta, derrubavam toda aquela floresta, deixavam o mato secando, e logo antes do período de chuva, eles queimavam aquilo, então toda aquela floresta virava cinza, a chuva incorporava essas cinzas no solo, e aquilo fertilizava o solo, neutralizava o solo, e aí assim eles conseguiam limpar aquilo e plantar, né, sem pragas, sem ervas daninhas. Então era um solo muito bom, muito fértil, e eles praticavam isso continuamente. Então, quando o solo se exauria, eles não conseguiam mais plantar naquele local, eles partiam para outro local e faziam novamente a derrubada e a queimada do solo, da floresta. Então, isso já foi o primeiro impacto, né, considerável que a gente teve aqui na Floresta Atlântica, que era a agricultura de coivara praticada pelos indígenas no litoral. E existia também uma diversidade muito grande de povos indígenas. Então, existia a vegetação nativa. Então, nessa agricultura de coivara, eles preservavam algumas espécies de plantas, né? Eles já começaram a praticar a seleção e hibridização de plantas, ou seja, as plantas que davam mais frutos eles guardavam e começavam a plantar sementes somente daquela planta. Então, isso já ia gerando uma seleção daquele cultivar, né? Então, aqui a gente tem alguns exemplos da vegetação nativa, que já existia naquela época, né, que era jabuticaba, urucum, principalmente para corante, grumichamo, caju, genipapo, goiaba, cambuci, araticum, araçá, diversas palmeiras, palmitos, juçaí, que é o açaí da Mata Atlântica. Então isso já era, naquela época eles já pensavam nisso, na seleção das melhores espécies, dos melhores cultivares. Existia também a diversidade de povos indígenas. Então, em determinado momento, chegaram os tupis, supostamente da Amazônia, que vieram para o litoral, e eles tinham uma cultura totalmente diferente. Era uma cultura violenta, de guerra, de enfrentamento, e isso eles acabaram exterminando boa parte desses povos do litoral e dominaram totalmente essa região, e foram eles os primeiros a terem contato com os colonizadores portugueses, né? Os europeus. Bom, e aí a gente começa com um descobrimento, né, entre muitas aspas. Então aqui a gente tem uma cena da chegada dos europeus, dos portugueses. E aqui eu trago um quadro bem simbólico, né, que foi a primeira missa realizada aqui. Então o primeiro ato dos colonizadores que chegaram aqui foi derrubar uma árvore, fazer uma cruz e fazer a primeira missa, né, de salvação do povo indígena. Achei bem simbólico. Bom, e como que começou a exploração, então, portuguesa? Pelo pau-brasil, né? Quando eles chegaram aqui, eles encontraram essa madeira, que dava um corante muito bom, e começaram a exportar isso para Portugal, para a Europa como um todo. Então, isso gerou todo um comércio do pau-brasil. Para quem não sabe, o pau-brasil é uma leguminosa, hoje em dia no gênero pau-brasilia equinata, e assim era o tronco, né? Ela é chamada de ibirapitanga pelos indígenas. Então, esse corante era muito utilizado naquela época, na cultura. Então, isso gerou todo um comércio, né, que todo mundo já sabe, toda aquela exploração. Então, o Brasil era conhecido como Terra Brasilis, né? A terra com relação à brasa, né? Brasilis brasa. Então, os brasileiros eram os indígenas que exploravam a brasa, exploravam para o Brasil. Então, esse é um dos primeiros mapas do Brasil que a gente tem, mostrando ali os povos indígenas tirando a madeira, né? Então, eram eles mesmos que derrubavam as madeiras porque eles conheciam os locais. Então, os portugueses pediam, faziam trocas com eles e eles davam de bom grado, porque eles acreditavam que aquilo nunca ia acabar, que aquilo, enfim, que não tinha limite de exploração, eles não tinham ideia daquilo. Então, eles mesmos exploravam e davam. E óbvio que depois virou o que virou, né? Então, com a sociedade colonial se desenvolvendo aqui, houve o extermínio da população nativa, né? Todo o território brasileiro foi dividido, então, com capitanias e seis-marias, aí começaram as propriedades de terra,
houve a introdução de cultivares exóticos, porque a sociedade colonial não gostava, não queria, eles recusavam de usar os alimentos daqui, então eles traziam alimentos da Europa, então isso começou, os cultivares exóticos, né, as plantas que não são naturais daquele local. Começou a lavoura intensiva, a introdução de ferramentas e a escravidão. Bom, a pecuária foi um principal agente de degradação aqui da floresta, né? Mas ela foi sendo levada para o sertão, porque aqui não dava muito certo para a pecuária devido ao relevo do ambiente, né? E só um momento, travou aqui. Voltou. Então isso foi sendo levado para o sertão nordestino, e aqui não foi muito praticado somente no norte fluminense. Depois a gente vai ver mais um pouquinho disso. E aí depois veio a cana-de-açúcar, que era plantada em mata virgem, né? Era utilizada também a lenha para cristalização do caldo, as cinzas para purgar o açúcar. Então isso causou também uma degradação imensa na floresta, né? E era principalmente em terras baixas. Então a gente tem alguns resquícios dos engenhos. Aqui a gente tem um quadro mostrando a Lagoa Rodrigo de Freitas. Então a gente vê ali tudo era floresta, né? E tudo começou a virar os engenhos de cana-de-açúcar. E um exemplo disso é o Parque Lage, que ali era o lugar de um engenho de cana-de-açúcar também, né? Que depois de muitas vendas e trocas, acabou virando essa mansão aí do Parque Lage. Bom, após isso começou o Ouro e Diamante, mas aí já foi para a Serra do Espinhaço, né, nas expedições Bandeirantes, também uma intensa degradação ambiental, isso gerou uma alta renda para a coroa e, consequentemente, houve um crescimento populacional no Rio de Janeiro. Então, assim, com maior renda na coroa, eles conseguiram desenvolver melhor a cidade aqui. E essa degradação era por lavra de aluvião, né? Aqui a gente vê um quadro mostrando como era feito isso, uma foto bem antiga, acho que... Tô travando aqui. Voltou. Aqui mostrando, né, como que eram feitas as lavras de aluvião, aqui uma foto. Então, assim, não tinha muita tecnologia naquela época, mas foi uma intensa degradação. Então, se você vê a paisagem de Minas Gerais, por exemplo, né, não leva esse nome à toa. Então, foi totalmente degradada, mas isso já foi indo mais para o interior. Então, aqui a gente vê um resuminho da economia colonial, né? Não ficou muito nítido, mas a gente vê que começou pelo pau-brasil, depois a cana-de-açúcar, a pecuária, e a pecuária, esse amarelinho mais claro, foi indo mais para o interior, né? Para o cerrado, para outros biomas. E aqui na Mata Atlântica ficou mais a cana-de-açúcar. Bom, e aí, enfim, pulando milhões de etapas na época, na história colonial do Brasil, veio a vinda da corte portuguesa, né, em 1808, e aqui um quadro que mostra como que vieram várias pessoas com eles, né, vários grupos de... tá travando aqui a apresentação, desculpa, gente. Como vieram vários grupos diferentes com a corte, né? Então houve um crescimento populacional enorme e vieram também colecionadores em busca de bromélias, de orquídeas, né? Então, já naquela época começou essa loucura de colecionar bromélias, de colecionar orquídeas, então as pessoas derrubavam florestas inteiras para manter uma espécie rara, ou, enfim, derrubavam uma árvore inteira para pegar uma espécie de orquídea e levar para a Europa. Então, isso já começou desde aquela época. E vieram também muitos naturalistas europeus, né, com diversas expedições científicas e artísticas, e ali já começou o desenvolvimento do estudo botânico. Né? Mas eles coletavam todas essas informações, essas plantas, e levavam tudo para a Europa. Então a gente não tinha nada aqui para a gente, né? Mas naquela época já começou a botânica, digamos assim. Em 1808 surge o Jardim de Aclimatação. Né? Então, na necessidade de produzir as especiarias aqui, devido à perda das colônias asiáticas pela coroa portuguesa, eles desenvolveram um jardim para tentar cultivar essas especiarias aqui e se autossustentar. Né? Então, o Jardim Botânico ele não foi criado com o intuito de conservar, de preservar, de ser bonito, nada disso. Foi o Jardim de Aclimatação para as espécies, para os cultivares, né?
E aqui é uma cena do Jardim Botânico mesmo, dos imigrantes chineses cultivando o chá Camellia sinensis, né? Em 1818 veio então a criação do Museu Nacional. Esse não é o Museu Nacional que a gente tem hoje, esse era no Campo de Santana, se não me engano, no centro do Rio. Então ali já começava o desenvolvimento da ciência, o desenvolvimento de pensar na ciência, né, de pensar em estudar as coisas, porque até então todo o conhecimento indígena foi ignorado, foi, enfim, enterrado e não se levava em conta o desenvolvimento da ciência aqui no Brasil. Bom, e aí a gente chega na época do café. Ele foi inicialmente plantado no Nordeste, né, onde não se adaptou, e encontrou condições ideais aqui nas encostas cariocas. Só que o foco dessa cultura foi no trabalho, no menor trabalho e no maior lucro. Então eles não pensavam nas melhores condições para o café, então isso era plantado de qualquer forma, né, visando sempre o maior lucro. Isso incentivou a criação de estradas e ferrovias, foi se espalhando para São Paulo, Vale do Paraíba, né? Então houve um impacto incalculável na floresta. Aqui a gente tem um exemplo de como que era plantado, né? O ideal seria plantar fazendo curvas de nível no morro, né? Mas eles plantavam nessas linhas verticais, porque assim os capatazes conseguiam ver todos os trabalhadores ao mesmo tempo, todos os escravos, né? Melhor dizendo. Então, assim, isso causava uma erosão enorme no solo, então sempre tinha deslizamentos. Então, assim, eles não pensavam na melhor forma de plantar, eles só queriam a maior produtividade. E isso foi causando um impacto incalculável aqui no Rio de Janeiro, né? E uma degradação irreversível. Em pouco tempo, o café já perdeu a sua importância. Então, naquela época não existia foto, a gente tem algumas pinturas, né, desses naturalistas, enfim, europeus que vieram junto com a corte, que retratam como que era a situação naquela época, né? Então, aqui a gente vê um desmatamento na floresta aqui do Rio de Janeiro. Aqui a gente vê, né, a beleza da floresta aqui à direita, e lá no fundo não dá para ver muito bem, mas já está tudo desmatado e ali queimando para fazer carvão. Então, isso era muito retratado naquela época. Aqui, novamente, a gente vê à esquerda a floresta exuberante e à direita tudo desmatado. Bom, e a gente tem o caso da Floresta da Tijuca. Na Floresta da Tijuca, ela foi primeiramente ocupada por imigrantes europeus em busca de um clima ameno, né, principalmente exilados da Revolução Francesa, e ela apresentava boas condições de acesso às encostas e abundância de recursos hídricos. Então, todos adoravam ali criar suas fazendas, suas chácaras, e começavam a ocupar a Floresta da Tijuca. Aqui a gente tem uma pintura também da Cascata Grande da Tijuca. Hoje ela fica próximo ao Morro do Banco, se não me engano, em Itanhangá. Infelizmente está poluída e em um lugar meio violento, não dá para a gente visitar mais, mas enfim, era assim naquela época. E aí toda a floresta ela foi derrubada primeiramente para carvão e lenha, depois para abertura de espaço para as hortas e pomares dessas fazendas e posteriormente para a plantação de café. Então aqui a gente tem alguns quadros também, umas gravuras mostrando a plantação de café na Tijuca. Aqui novamente a gente consegue ver os morros já todos desmatados para a plantação de café. Aqui também, essa é uma vista do Andaraí. Então a gente consegue ver ali o morro, somente o pico do morro tem uma florestinha, mas toda a encosta foi desmatada, tudo para a plantação de café. E isso causou, então, uma escassez hídrica na cidade, né? Porque com o esgotamento das nascentes nesse maciço da Tijuca, todo aquele crescimento populacional ali no centro do Rio de Janeiro precisava cada vez mais água, né? Então, em determinado momento, faltou água no Rio de Janeiro, e eles conseguiram perceber, né, que a água vinha dos rios das encostas, e você desmatando a encosta, a nascente secava, e não tinha mais água. Então alguma coisa tinha que ser feita. E aí, de 1861 a 74, o Major Manuel Gomes Arte foi encarregado de fazer o reflorestamento, né, da Floresta da Tijuca.
Então, ali a Floresta Tijuca, na verdade, ela é totalmente reflorestada, né? Não é uma floresta natural, não é a floresta original que existia, né? Então, estima-se que foram aproximadamente 100 mil árvores plantadas ali naquela região, e não teve nenhum critério científico, né? Foram, enfim, ele pegava mudas de fazendas, de hortas e plantava. Então, por isso que a gente vê, por exemplo, muita jaca na Floresta Tijuca, né? Que é uma planta exótica, que não existia aqui, né? Que não é originária daqui, ela foi introduzida no Brasil, e, enfim, ela dominou completamente a nossa paisagem e está ali até hoje. E, como eu sempre tenho falado, o crescimento populacional, né? Então, a lavoura foi ficando impraticável e com a modernização do Rio de Janeiro, né? Com a construção civil, então foi desenvolvida uma malha ferroviária, né? Então, tudo isso ia, enfim, destruindo, né, toda a Mata Atlântica aqui que a gente tinha, e isso causou intensas modificações no ambiente natural, né? Então, o que a gente chama de antropismo, né? Que é o antropoceno, que é a época do homem, a época da destruição humana, digamos assim. Então aqui a gente vê novamente alguns quadros daquela época, mostrando aqui o centro do Rio de Janeiro, totalmente sem urbanização, né? Aqui a gente vê a Enseada de Botafogo, como era. Aqui novamente, a Baía de Guanabara. Então a gente vê, eu acho que está muito ruim para ver assim nessa gravação, mas dá para ver ali que não tem casa nenhuma, né? Que era tudo floresta. Aqui, se não me engano, é o bairro da Glória. Então, infelizmente, daquela época só restam esses quadros dos europeus. Aqui a gente consegue ver, ali na direita, onde tem essas duas palmeiras, a conexão que tinha da Lagoa Rodrigo de Freitas com o mar, né? Então, não existia ali aquela orla, né? Então, isso tudo foi soterrado, foi criado. Então, para a gente ver como que foi modificada a nossa paisagem urbana, né, aqui no Rio de Janeiro. Aqui, por incrível que pareça, é a Lapa, né? Tinha uma lagoa ali na Lapa, e isso também foi soterrado, enfim. E também houve a remoção de morros, né? Se não me engano, acho que eram 3 ou 4 morros que existiam no centro do Rio de Janeiro, e esse é a visão de um desses morros, se não me engano, o Morro do Senado, né? Então eles eram simplesmente removidos, as pessoas, os governantes na época viam a necessidade de ter mais espaço, né? De abrir mais espaço para a população, para a cidade, e eles removiam esses morros. Aqui mais recente, se não me engano, acho que da década de 30, 1930, é o aterro do Flamengo, né? Então, uma solução que eles tinham para a expansão urbana era aterrar realmente o mar, as lagoas, enfim, e criavam uma cidade ali em cima daquilo. Aqui eu acho que é a expansão do Cais do Porto. Então, tudo isso foi modificado, né, pela ação humana, nada disso é natural. E aí, consequentemente, a gente tem a criação dos subúrbios, né? Então, com essa expansão urbana incontrolável, existe uma necessidade de residir próximo ao trabalho. Então, todo mundo tentava morar ali no centro, né? Então, isso foi criando os cortiços, e aí, com o despejo desses cortiços, as pessoas tinham que se virar de alguma forma, né? Tinham que encontrar algum lugar ali para residir no centro do Rio de Janeiro. E com isso houve também a criação do primeiro morro, né, aqui no Rio de Janeiro, em 1890, o Morro da Providência, né, que foi uma promessa de moradia aos soldados da Guerra dos Canudos, que nunca foi cumprida, e eles acabaram ocupando aquele morro e criando a favela. E favela vem dessa planta, uma planta da família Forbiácea, né, que existia lá nessa época da Guerra de Canudos, e eles trouxeram para cá. E eles falavam muito dessa planta, e aí falavam que eles eram os faveleiros, né? Que eles vieram da favela. Então, isso foi incorporado no nosso vocabulário. Então, depois dessa criação desse morro, toda a comunidade, enfim, virou uma favela. E a gente tem hoje morros urbanos, né? Esse aqui é a favela da Rocinha, a maior favela, se eu não me engano, da América do Sul, né? Que surgiu como uma roça, né? Daí o nome. Então, e além disso, tem também a especulação imobiliária, né? Então a gente não pode
botar a culpa somente na população mais pobre, né? A gente vê muitos casos aí de, enfim, prédios luxuosos e shoppings sendo construídos em áreas de preservação ambiental, né? Então, enfim, acredito que a principal pressão que a gente tem na Mata Atlântica foi o crescimento urbano descontrolado. Então, hoje a gente tem, segundo essa Mata Atlântica 2018, são 16,2 milhões de hectares de floresta, de remanescentes florestais aqui da Mata Atlântica. Isso representa apenas 12,4% da área original que existia. No Rio de Janeiro, somente 18,7% do território, que era 100%. Então, todo o território do Rio de Janeiro era de Mata Atlântica e hoje em dia existe só 18,7%. E uma boa notícia é que em 2019 ele entrou no nível do desmatamento zero. Foram apenas 18 hectares registrados de desmatamento. Então, quando é abaixo de 100 hectares, eles consideram como desmatamento zero. Vamos ver se continua aí em 2020. Não tem muita esperança, não. Aqui a gente tem uma imagem mostrando como que era, né, toda essa... Aqui, como eu falei das diferentes fitofisionomias de floresta, né, então tem toda essa coloração ali. Esse verde mais escuro, na imagem da esquerda, seria a floresta ambrófila densa, né, o que é predominante no Rio de Janeiro, e na imagem da direita é o que sobrou hoje. Então a gente vai ver mais de perto aqui. Esse verde mais escuro é o que sobrou de remanescente florestal, né? Então é basicamente nas cadeias de montanhas, né? Ali no centro a gente vê a Serra dos Órgãos, Três Picos ali, Rio Tinguá. Então basicamente isso é o que sobrou. Como eu falei, as pressões atuais, a principal seria o crescimento populacional desordenado, né, o desmatamento, que causa um efeito de borda, ou seja, quando você tem uma floresta, algumas espécies são mais adaptadas a estarem na borda, com maior incidência luminosa, com maior ventilação, enfim, com maior impacto ali naquela região. E quando você desmata aquilo, você expõe para a borda as espécies que estavam no interior da floresta. Então, elas não estavam adaptadas àquele tipo de ambiente, e isso cria um efeito que vai degradando cada vez mais as espécies na borda. Então, por isso é chamado de efeito de borda. E a poluição também, né, do ar, da água, do solo, uma grande pressão atual, a extração ilegal de espécies vegetais, a introdução de espécies exóticas, como eu falei da jaca, por exemplo, né, quando você introduz uma espécie que ela não é originária daquele local, ela acaba enfim, não se adaptando, mas ela não tem competidores, então ela consegue dominar completamente o ambiente e até matar, né, as outras espécies que existiam naquele local, que são originárias daquele local. Então, por isso são espécies exóticas e isso é muito perigoso de acontecer em florestas naturais. E também a agricultura e pecuária, né, que continuam até hoje, claro, em menor escala, mas ainda é uma pressão muito grande. Então, aqui a gente vê um mapa, se comparar com aquele lá de remanescentes, a gente vê que essas áreas amarelas, que são as áreas degradadas, né, são justamente as áreas onde tem maior produção leiteira e para bovinocultura de leite ou para carne bovina, né, aqui no Rio de Janeiro. Então, são justamente as áreas onde o pasto, onde a pecuária foi estabelecida e continua até hoje, porque quando você estabelece um pasto, né, uma produção de pecuária, não tem volta. É muito difícil você conseguir restaurar uma floresta naquele local. Então, isso é o que a gente tem de cenário, muitas vezes. Eu nunca fui a Piraí, eu não conheço, mas acredito que essa deve ser a paisagem daquela região também. Né? Você vê muitos vales assim, totalmente gramados. Muita gente acha isso até uma paisagem bonita, mas, enfim, é a degradação da floresta. Né? Tudo isso era para ser floresta atlântica e não pasto. E uma importante pressão atual também é a mineração, não aqui no Rio de Janeiro exatamente, mas eu acho importante falar também, né, para a gente ver o impacto que isso causa, né, tanto na Amazônia e principalmente em Minas, né, como a gente vê aí, Brumadinho e, enfim, inúmeros outros acidentes que não viraram notícia, mas que ocorrem. Bom, como eu falei, isso é uma perda incalculável. Então, a biodiversidade que a gente tem na floresta atlântica é incomparável com outros lugares do mundo. Se você compara com florestas temperadas, por exemplo, com as florestas boreais, elas são muito mais homogêneas, né? São poucas espécies que existem ali. Então, se você
enfim, não justificando, mas se você desmata uma parte, ela consegue se estabelecer muito mais rápido. Agora, aqui são espécies endêmicas, ou seja, espécies que só ocorrem aqui, né, que só se diversificaram aqui. Então, se você mata aquela espécie, ela não existe mais, ela não volta. Então, existe uma heterogeneidade ambiental, você não vê floresta de uma espécie só, são florestas de várias espécies diferentes. Então, se você desmata aquilo de forma, enfim, descontrolada, aquilo não tem volta, você não sabe. Então, a gente não sabe nem o que tinha nessa região desmatada, né? A gente nunca vai saber toda a diversidade que a gente tinha aqui. E também o caso da coevolução, né, que são espécies de plantas que coevoluíram com animais, por exemplo, a polinização para a dispersão de frutos e sementes, que quando você remove, né, essas espécies, você quebra toda a cadeia ecológica daquele local, né? E também o solo ele depende da floresta, ao contrário do que muita gente pensa, se você não tem a floresta, o solo ele perde a fertilidade. Então, você desmatando, você deteriora completamente o solo. Isso é impossível restaurar, isso é um impacto irreversível. O que a gente tenta hoje, a gente fala muito de restauração florestal, de regeneração, mas a gente nunca vai conseguir restaurar o que era antes, porque a gente nem sabe o que era antes de ser restaurado. Então a gente supõe, a gente imagina, a gente faz analogias, mas a gente nunca vai saber o que tinha ali antes de ser restaurado. Então, mas a gente tenta. Bom, então aqui, segundo o site da Flora do Brasil 2020, que é uma base de dados aberta que qualquer um pode acessar, né, isso foi coordenado pelo Jardim Botânico como uma ferramenta da gente catalogar toda a flora que a gente tem. Então é uma flora de algas, fungos e plantas, e são registrados até o momento, né, 883 de espécies de briófitas no Rio de Janeiro, que seriam os musgos, por exemplo, 642 espécies de samambaias helicófitas, 5 espécies de gimnospermas, que é aquele grupo dos pinheiros, e 7.728 espécies de angiospermas, né, que são as plantas com flores. Então, essa é a riqueza que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, na Mata Atlântica do Rio de Janeiro. E isso é muito preservado em unidades de conservação. Então, uma forma que a gente tem de preservar, de manter essa riqueza, essa diversidade de espécies, é a partir de unidades de conservação. E aqui no Rio de Janeiro a gente tem a unidade de proteção integral, que é quando você não pode fazer nenhum tipo de degradação naquele ambiente, e as unidades de uso sustentável, que é onde você pode, por exemplo, plantar eucalipto ou pinos para alguma produção de papel, de celulose. Então, algumas áreas você consegue ter um uso sustentável, supostamente, né, teoricamente, e outras são de proteção integral. Então, a gente tem toda essa gama aí de unidades de conservação. E aqui é um mapa dessas unidades, né? Então, a gente pode ver que é justamente ali na serra, onde tem os remanescentes florestais, que é onde a gente tem as maiores unidades de conservação, né? O restante do estado, infelizmente, foi a maior parte degradada, porque a gente tem são pequenas áreas, pequenos fragmentos, então é o que a gente chama muito de mosaico, né? É um mosaico de unidades de conservação que tem no Rio de Janeiro, né? São fragmentos de remanescentes florestais, e a gente precisa manter isso daí. Então a gente tem que... A única forma que a gente tem hoje em dia de preservar é mantendo o que a gente tem, né? Porque regenerar, infelizmente, é muito difícil. E aqui alguns marcos, né? Em 1937 foi o primeiro Parque Nacional do Brasil, o Parque Nacional do Itatiaia. Em 1970, o primeiro Parque Estadual do Rio de Janeiro, o Parque Estadual do Desengano. Em 89 foi criado o IBAMA, em 2007 o ICMBio, em 2008 o INEA, né, que são os órgãos que regulam esses parques, essas unidades. Aqui só uma curiosidade, em 1929, antes de virar parque, era a Reserva Florestal do Itatiaia, era coordenado pelo Jardim Botânico. E aqui temos uma foto, como eu já mostrei antes também, o Parque Nacional do Itatiaia, que fica na divisa entre Minas, São Paulo e Rio de Janeiro. É um parque principalmente de áreas de alto-montana, alto-montana e campos de altitude. E essa é uma foto de campo de altitude, por exemplo, que é acima dos 1.500 metros, então você tem esse campo plano, como eu falei no início também, com sua vegetação especializada. Parque Nacional da Serra dos Órgãos, também muito importante, bem amplo. A Reserva Biológica do Tinguá, que fica ali em Nova Iguaçu, Miguel Pereira, também uma área muito grande. Infelizmente, não está sendo muito bem
gerida, né? Nem sei se posso falar isso, mas é o que a gente tem. A Reserva Biológica União, que é uma área também de terras baixas. E, claro, o Parque Nacional da Tijuca, aqui no centro do Rio de Janeiro, né? Um dos parques mais visitados, se não o mais visitado do Rio. E também alguns fragmentos no meio da cidade. Então, a gente tem o Parque Natural Municipal Bosque da Barra, né, que já é uma vegetação mais de restinga, de mangue. O Bosque da Freguesia também. E também é bom considerar as unidades particulares, né? Por exemplo, o sítio Roberto Burle Marx. Então, se você tem uma chácara, uma fazenda, enfim, com um fragmento de floresta, você pode solicitar que isso seja virado uma RPPN, uma Reserva Particular do Patrimônio Natural. Então, claro que tem toda uma burocracia, mas é possível, se você tem essa possibilidade, eu aconselho muito que pense nisso e que faça. Bom, e aqui no Jardim Botânico a gente tem o Centro Nacional de Conservação da Flora, que realiza diversos trabalhos, né, em prol da conservação, e essas são algumas publicações deles: a lista vermelha da flora do Brasil, a lista vermelha da flora endêmica do Rio de Janeiro, né, as áreas prioritárias para a conservação no Rio de Janeiro, tem atlas dos remanescentes da unidade de conservação. Isso tudo é disponível em PDF, de graça, né, no site do CNC Flora. Então, qualquer um pode entrar lá e acessar as publicações e ver o trabalho que tem sido feito, né? É um centro muito importante que a gente tem aqui. Então, a gente tem algumas tentativas, né? Então, falando da lista vermelha, em 2013, foram 1.509 espécies avaliadas aqui no Rio de Janeiro. Isso representa 18,4% da riqueza de espécies do Rio. E 426 foram consideradas ameaçadas, né? Então, da Mata Atlântica, de 3.595 espécies avaliadas, 1.544 são consideradas ameaçadas, e a maior parte reside em unidades de conservação. Então, muitas unidades abrigam espécies endêmicas, ou seja, que só ocorrem dentro daquela unidade de conservação, né? Então, isso garante ali a importância de você manter esses espaços, né? De você preservar e lutar pela preservação desses espaços. E é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha esclarecido algumas coisas, que tenha incentivado a buscar mais atenção para a nossa floresta atlântica, né? E, enfim, qualquer dúvida, estou aí. Boa noite, eu sou Fernanda, para quem não me conhece, eu sou mediadora presencial do Polo Piraí, de Biologia. Hoje eu fiquei mediando aqui a palestra do Ramon e separei algumas perguntas mais pertinentes dentro daquelas que foram feitas, né, ali no chat, para estar perguntando agora. Antes de fazer as perguntas, eu queria agradecer a presença e por ter aceitado, claro, o meu convite. Foi muito parabenizado, está sendo ainda, está levantando várias plaquinhas aqui agradecendo pela palestra. Teve uma interação muito boa entre as pessoas no chat também, o tempo todo falando a respeito do que estava sendo dito, né? Alguns até trazendo algumas questões que vinham aparecendo próximo à casa delas e tudo mais. E é isso. Posso fazer as perguntas? Claro, vontade. Tá. A primeira pergunta que a gente separou aqui, porque foram algumas, se existe algum projeto de reflorestamento do pau-brasil e também algum projeto de recuperação da Mata Atlântica que você conheça. Então, do pau-brasil, que eu saiba, não existe nada específico para a recuperação do pau-brasil. Ele é considerado ameaçado de extinção. Então, assim, nós temos esses estudos, né, essas políticas públicas que protegem a espécie, mas claro que isso é uma coisa teórica, né? Então, assim, na prática, eu não sei dizer agora o que tem sido feito pelo pau-brasil, mas é uma espécie ameaçada de extinção. Sobre a Mata Atlântica, eu esqueci a pergunta, foi sobre regeneração, recuperação? Sobre recuperação. Então, tem sim diversos estudos, diversos grupos de trabalho, diversas ONGs que participam ativamente disso. Aqui no Rio, a gente tem, por exemplo,
o projeto Mutirão Reflorestamento, se eu não me engano, Mutirão Reflorestar, é um projeto da Prefeitura do Rio, ele não é muito conhecido, mas ele foi responsável, por exemplo, pelo reflorestamento do Corcovado, ou foi do Morro da Urca, eu acho que foi do Corcovado. Enfim, é um projeto que utiliza a sociedade do entorno dessas regiões para fazer o reflorestamento desse local, né? E, claro, com mão de obra assalariada, né? Empregando essas pessoas, ajudando essas pessoas de alguma forma e ajudando e reflorestando esses ambientes. Agora, na Mata Atlântica, no geral, existem diversos trabalhos, diversos projetos, mas eu não sei dizer agora todos eles. Mas aqui, mais específico do Rio de Janeiro, como foi a palestra, tem esse projeto da Prefeitura que é muito importante e não é muito conhecido. Então, sugiro que vocês procurem aí, que vocês pesquisem. Eu acho que é Mutirão Reflorestamento o nome do projeto. Muito obrigada pela resposta. Teve uma outra pergunta também que eu achei pertinente, perguntando se há trabalhos nesse sentido na região da Ilha Grande, algo que você conheça. Na Ilha Grande tem unidade de conservação lá. Agora, de recuperação, de regeneração, eu não sei dizer. Não sei se existe algum trabalho lá. Mas tem unidade de conservação. Então, assim, tem trabalho de conservação sendo feito, mas não de regeneração, de recuperação. Isso eu não sei dizer. Muito obrigada pela resposta. Teve uma pergunta relacionando a Mata Atlântica com a floresta amazônica, que alguém do chat ouviu dizer que a Mata Atlântica tem mais diversidade que a floresta amazônica, se isso confere. Sim, então, isso é uma questão muito importante. Existe, sim, uma maior diversidade registrada, né, catalogada, mas existe um porém. Né? A gente tem o que a gente chama de esforço amostral, que é a quantidade de pessoas que está coletando e que tá trabalhando naquela região. Então, aqui no Sudeste foram as primeiras instituições de ensino, principalmente em botânica, né? Acho que o primeiro curso de botânica foi aqui no Sudeste. Então, além de ser o centro, né, a capital, as grandes regiões metropolitanas do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Então, muita gente está aqui, muita gente está trabalhando aqui, muita gente está estudando aqui, muita gente vem de outros estados para trabalhar aqui. Então, existe isso que a gente chama de esforço amostral, que é muita gente coletando, muita gente fazendo pesquisa nessa região. Então, isso infla totalmente o número, né, a riqueza de espécies, a diversidade desse local, mas isso não significa que realmente é mais diverso que a Amazônia. Né? A Amazônia é um sistema, enfim, muito complexo, tem muitas áreas ainda desconhecidas, né? Tem áreas que existem somente tribos indígenas lá, que a gente nunca nem foi, então a gente não conhece toda a diversidade desses locais. Né? Então, apesar de estar super degradado aqui a Mata Atlântica, a gente ainda tem essa mega diversidade. Então, imagina a Amazônia, o que não deve ter lá, que a gente nunca conheceu, que a gente nunca viu. Né? Então, assim, o que é registrado, sim, a Mata Atlântica tem maior diversidade que a Amazônia, mas se isso reflete a realidade, eu não sei. Eu, particularmente, acredito que não. Mas é isso. Muito obrigada pela resposta. Uma pergunta a respeito da Floresta da Tijuca que foi feita é se ela é considerada Mata Atlântica nativa. Então, não. Como eu falei um pouquinho na apresentação, ela não é a mata original. Né? Ela foi totalmente desmatada para a plantação do café. Né? Não todo o maciço da Tijuca, mas a área da floresta da Tijuca que a gente tem hoje, ela foi totalmente desmatada, totalmente, enfim, destruída ali para a plantação do café. E somente depois é que faltou água no centro do Rio, é que houve esse impacto, que perceberam que estava acontecendo isso, é que reflorestaram. Então, o que a gente tem hoje é uma regeneração natural a partir do reflorestamento. Então, não é a mata nativa da Mata Atlântica originária que estava ali desde o início. Tá. Muito obrigada novamente pela resposta. Aqui, como foi pedido, né, para... Só um instantinho, porque tem muitas perguntas e aí eu acabo me perdendo um pouco. Uma questão sobre a exploração do calcário, se ele é considerado atividade de alto impacto, se você poderia falar um pouco sobre isso, caso você saiba também, né?
A exploração do quê? Eu não entendi. Do calcário. Ah, sim, é porque eu devo ter falado dos sambaquis. Será que foi isso? Sim, foi nesse sentido. Sim, então, é porque o sambaqui, ele é uma amontoada ali de conchas, né, de ostras, de mariscos, de moluscos ali. Então, isso é fonte de calcário. Então, no processo de urbanização da cidade, isso foi encontrado, né, esses sambaquis foram encontrados, essas montanhas de conchas foram encontradas, isso foi simplesmente utilizado como fonte de cal, como fonte de calcário para a produção do cal para as obras de urbanização. Né? Então, foi isso que eu quis dizer, que os sambaquis eles, do centro do Rio foram destruídos na urbanização da cidade. Né? Então, o que a gente tem são em outros locais, por exemplo, em Saquarema tem o Museu do Sambaqui, a gente tem uns vestígios lá, mas eles são mais abundantes em Santa Catarina. Mas aqui foi isso, ele foi utilizado para a obtenção do cal, né, do calcário. Muito obrigada. Agora, para encerrar as perguntas, só um instante, aqui. Para encerrar, então, as perguntas, foi feita a seguinte questão. O que fazer para compensar o tempo excessivo que algumas espécies levam para amadurecer? Nossa, mas como assim, na plantação? A pergunta inteira apesar de todos os esforços para o reflorestamento, como replantio, corredores ecológicos, entre outras técnicas, como lidar com as espécies invasoras que acabam competindo com as espécies nativas? O que fazer para compensar o tempo excessivo que algumas espécies levam para amadurecer? Tem alguma coisa específica que possa ser feita nesse sentido? Bom, pode ter, mas eu não sei dizer porque eu não sou especialista nessa área, né? Então, assim, eu não tenho um embasamento teórico suficiente para explicar aqui exatamente o que deve ser feito, qual prática que deve ser adotada. Né? Isso seria feito por um especialista em regeneração, né, nesses estudos. Então, assim, eu não sou especialista da área, então eu não vou me meter, digamos assim, não vou falar alguma coisa sem ter um embasamento suficiente para isso. Tá? Meu computador travou aqui, deu uma loucura. Muito obrigada, Ramon, pela participação, por ter aceitado também meu convite, agradeço novamente. Eu que agradeço, obrigado pelo espaço, sempre um prazer falar disso. Espero ter você nas próximas edições também dos Simbios, nos próximos Simbios.